Fala, gente boa! O Bolsonaro deu uma entrevista e ele falou em anistia, falou por favor aos ministros do STF para que eles deem anistia, não o punam e não punam todas essas pessoas que quebraram tudo lá no 8 de janeiro. E aí a imprensa está tratando isso como desespero do Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro faz um apelo para não ser preso e tal. Isso é uma visão muito equivocada do que realmente aconteceu. O Bolsonaro não está desesperado fazendo um apelo para ser preso, não. O Bolsonaro, na verdade, ameaçou nessa entrevista os ministros do Supremo Tribunal Federal. E com isso, inclusive, ele deu motivos até mesmo para a decretação de uma prisão preventiva, para acontecer agora, antes dele ser julgado. Deu motivo para isso. E eu vou te explicar direitinho, vamos ver esse trecho em que ele ameaça os ministros do Supremo Tribunal Federal e vamos discutir isso. Se vai acontecer essa prisão é outra história. Tem a questão política envolvida no meio. Mas motivo jurídico para ser preso agora, ele acabou de dar. Vem comigo que eu vou te explicar essa história. Eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o português. E já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque o conteúdo chega primeiro. O link está aqui na descrição, aqui embaixo. Se puder e se quiser, também te peço para participar do financiamento coletivo, porque é aí que mantém esse trabalho no ar. Tá? Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro. E aqui ó, tem essa chave Pix. Essa chave aqui é utilizada pela maioria das pessoas que colaboram. E aí você pode ajudar quando quiser, com quanto você puder. E se você não puder, deixa o like, deixa um comentário, porque já é uma forma de remunerar esse trabalho. Porque quando você dá engajamento, esse vídeo aparece para mais pessoas e isso faz com que eu receba um pouquinho mais dos centavinhos aqui do YouTube. Então, um like, um comentário já ajuda e ajuda demais esse trabalho aqui. Mas vamos lá para você entender essa história direitinho comigo. Olha só. Bolsonaro faz apelo ao STF. Por favor, vamos para a anistia. Matéria da Isto É, ela não é única, tem outros veículos também tratando dessa mesma maneira, que o Bolsonaro está apelando para não ser preso, está desesperado. E não é bem assim, tá? Vamos assistir o vídeo. Ele deu uma entrevista para a Revista Oeste, sempre ela, né? Uma revista bolsonarista, que tem um site na internet que publica muita coisa duvidosa, sempre defendendo os bolsonaristas, e o Bolsonaro só dá entrevista mesmo, entrevista longa, para gente que ele sabe que não vai apertar ele, que não vai fazer perguntas incômodas, que vão levantar a bola para ele cortar. Esse é o caso da Revista Oeste. E aí ele lá se sentindo em casa, né, se sentindo bajulado pelos entrevistadores, abriu o bico e falou tudo que pensa. E aí ele vem com essa ameaça aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Assiste você. Eu apelo aos seus ministros do Supremo Tribunal Federal. Apelo, por favor, repensem. Vamos partir para uma anistia, vai ser pacificado. Eu não sou responsável, como o senhor presidente diz, né, pela vida que ele não tem. Que a vida dele é Supremo, casa e quando é na festa, no evento, na casa de um amigo. Não tem vida social mais. Eu não tenho nada a ver com isso. Nós não vamos falar que tem que fechar o Supremo. Não é isso. Mas a atitude de alguns prejudica o Brasil. Daí, essa declaração do Bolsonaro, muita gente interpretou como um apelo desesperado para não ser preso. Mas você reparou no todo? Em tudo que ele falou? Então, ele disse o seguinte, basicamente, me deem anistia, senão eu vou continuar soltando os meus cachorros em cima de vocês. Vocês não vão ter vida. Você não vai poder ir num restaurante, você não vai poder ir no cinema, você não vai poder ir no shopping, porque eu não vou fazer os meus cachorros pararem de atacar vocês na rua. É isso que Jair Bolsonaro diz aí nesse vídeo, nessa entrevista que ele deu. E ó, essa é uma estratégia antiga da família Bolsonaro. Tá? Não é de agora que eles fazem esse tipo de ameaça aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E nem é só o Jair Bolsonaro que faz esse tipo de ameaça. Ó, essa postagem aqui é de maio desse ano do Dudu Bananinha, o filho do Bolsonaro. Você também está preso, Alexandre, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Ou você sai às ruas tranquilo. Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no Clube Pinheiros. Ou se você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais de nome por nome daqueles que se sentaram à mesa. Valeu a pena? Né? Então, assim, o Dudu Bananinha também já dizia lá atrás que o povo bolsonarista, que esses alucinados que obedecem cegamente tudo que o Bolsonaro quer, que essas pessoas não iam dar paz para os ministros. A gente cansou de ver notícia de bolsonarista abordando ministros do STF na rua, Gilmar Mendes, o Barroso, o próprio Alexandre de Moraes, infernizando a vida desses ministros,
ameaçando a vida desses ministros. Por quê? Porque não estão contentes com os resultados dos julgamentos deles. Então, essa tática de intimidação ao juiz que vai julgar o processo, isso tem nome no Código Penal, chama-se coação no curso do processo. E esse é um dos crimes, um dos motivos para a decretação de uma prisão preventiva. Por quê? Porque ele está tentando atrapalhar o andamento do processo. Vê lá, hein? Me dá anistia, senão você não vai ter paz. Isso é coação no curso do processo. O próprio Dudu Bananinha já tinha, uns dias atrás, agora em novembro, assim que o Trump ganhou a eleição, feito aquele alerta de novo para Alexandre de Moraes. Eleição de Trump vai colocar freio em Moraes, diz Eduardo Bolsonaro. Então, assim, mais uma intimidação, dizendo, olha só, nosso aliado ganhou a eleição nos Estados Unidos, ele vai para cima de você. Dá anistia, senão você vai se dar mal. Né? O Flávio Bolsonaro, que costuma ser assim, o mais calmo da família Bolsonaro, entre os filhos políticos, perdeu essa calma. Ele foi direto. Ele abriu o bico e falou diretamente para o Alexandre de Moraes, fazendo uma ameaça. Mais uma vez, uma coação no curso do processo. Escuta a declaração do Flávio Bolsonaro. E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem duas opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo, e algum parlamentar faça a emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo, ou a gente da mesma forma vai aprovar a anistia, e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo. Então assim, ou você dá anistia, ou nós vamos te perseguir. Nós vamos caçar você. Nós vamos tirar você do Supremo Tribunal Federal e nós vamos te prender. É isso que eles estão dizendo claramente para o Alexandre de Moraes e para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E assim, a gente não está falando de gente desconhecida do Bolsonaro que mandou uma ameaça por e-mail. A gente está falando dos dois filhos do Jair Bolsonaro, que também são políticos e estão fazendo ameaças frontais, diretas. E isso, juridicamente, é motivo para decretar a prisão do Jair Bolsonaro. Impedir que ele continue intimidando, ameaçando os juízes do Supremo Tribunal Federal que vão julgar o processo dele. E olha como isso é uma prática comum do bolsonarismo. PF investiga 138 ameaças com risco real ou potencial a ministros do STF. Apesar das medidas de segurança adotadas após o 8 de janeiro, ataques ao Supremo seguem em alta, principalmente nas redes sociais. Do 8 de janeiro para cá, o Supremo Tribunal Federal já recebeu mais de 1.000 ameaças por e-mail, por carta, por todo tipo de mensagem que você puder imaginar. Dá uma média de 3 ameaças por dia que ameaçam os ministros de morte, que ameaçam a família dos ministros, os filhos, esposas, que ameaçam esses ministros quando eles botarem o pé na rua. Isso tudo vem acontecendo desde o 8 de janeiro para cá, desde que foram presas as pessoas que destruíram os prédios dos 3 poderes em Brasília. Então essa tática de intimidação, com essas palavras do Bolsonaro, do Flávio, do Bananinha, são incentivos para essas pessoas continuarem fazendo isso. Tem ameaças absurdas, do tipo, vou te matar e vou comer o seu coração. Gente que dá a cara, que grava vídeo e que ameaça. Gente que chegou muito perto dos ministros, entrou no prédio do Supremo Tribunal Federal, que poderia, então, ter executado. E esses casos, 138, são os casos que foram selecionados pela Polícia Federal porque eles realmente representam uma ameaça concreta. Desses 1.000 e tantos casos de ameaça, 138 a polícia classificou como realmente perigosos. Então, esses casos de ameaça têm tudo a ver com os incentivos que a família Bolsonaro faz para as pessoas continuarem ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Então isso é motivo para prender o Bolsonaro. E mais do que isso, ele deu um segundo motivo. Recentemente, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. O Bolsonaro admite pedir refúgio em embaixada para evitar prisão por trama golpista. Então, assim, vocês lembram que ele foi lá para a embaixada da Hungria, né? Ficou lá 2 dias fazendo a festa do pijama porque ele achou que fosse ser preso. E agora ele está dizendo que ele pode sim recorrer a isso, se decretarem a prisão dele, fugir para uma embaixada. Então, ele declara disposição de fugir. Isso também é motivo para prisão preventiva. O risco de fuga. Está aqui as palavras dele. Ele foi perguntado: o senhor cogita se exilar numa embaixada? Resposta do Bolsonaro:
Embaixada, pelo que eu vejo, a história do mundo, né? Quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, eu estaria nos Estados Unidos, não teria voltado. Então ele diz, embaixada serve para isso. Serve para fugir. Então ele declara que pode sim fugir para uma embaixada. Esse é um segundo motivo para prisão preventiva. Agora, vai ter prisão preventiva? Bolsonaro vai para a cadeia antes do julgamento? Pois é. Isso aí dificilmente vai acontecer. Porque sim, os ministros também analisam o componente político. Sabem que essa turba, que essa horda de bolsonaristas é capaz de tudo. É capaz de explodir a própria cabeça em frente ao Supremo Tribunal Federal. É capaz de colocar fogo no próprio corpo. É capaz de comprar armas para tentar atacar os ministros. Essa gente é capaz disso mesmo. É por isso que existe um cuidado gigantesco com esse processo do Bolsonaro. Esse processo do Bolsonaro, você pega lá o relatório da Polícia Federal, o que vai vir a ser a denúncia do Ministério Público, né, do Procurador-Geral da República, e depois o processo judicial propriamente dito, que vai condenar o Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Esse processo vai ser exemplar, vai ser uma aula de direito, de Estado democrático do direito. Direito à ampla defesa, todas as perícias que ele pedir vão ser feitas, os prazos vão ser cumpridos, as provas vão ser apresentadas, não vai ser só delação, só gente falando que o Bolsonaro é culpado. Vai ter que ter, e tem muita, prova material, conversa de WhatsApp, arquivo trocado, minuta do golpe, junto com os depoimentos, junto com a delação premiada. Vai ser um processo exemplar, para ninguém poder falar um A de que o processo do Bolsonaro foi injusto. E os próprios ministros falam sobre isso. Ministros do STF minimizam a possibilidade de Bolsonaro ser preso antes de eventual condenação. A ala da corte entende que ex-presidente só deve ser preso após condenação para evitar conflagração do cenário político. Sim, eles também avaliam que pode haver uma paralisia da política brasileira, porque os bolsonaristas no Congresso Nacional são muitos e poderiam paralisar as votações no Congresso Nacional. Também avaliam que eles ainda têm capacidade de mobilizar mais gente maluca para tentar matar ministro. Então, obviamente, eles vão fazer esse processo com muita calma, muito cuidado. Vai ser mesmo uma aula de direito, esse processo do Jair Bolsonaro. E aí, nada indica que nesse momento ele vai ser preso, mas motivos jurídicos para isso ele já deu. Mas, de fato, o Supremo Tribunal Federal só vai mandar colocar o Jair Bolsonaro na jaula depois que ele tiver condenado, depois que ele tiver entrado com os recursos que ele tem direito e esses recursos tiverem sido rejeitados. Antes disso, antes de transitar em julgado, fazer o que fizeram com o Lula, prender antes de estar transitado em julgado, não vai acontecer com o Jair Bolsonaro. Não vai. Não adianta ter essa ilusão. Agora, até o meio do ano que vem, Jair Bolsonaro seguramente vai ser julgado, vai ser condenado. E aí depois ele vai ter mais um período aí para recorrer, entrar com embargo de declaração. Ele teria direito a 2 recursos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal depois de ser condenado. Então você pode atrasar um pouco a prisão dele para o final de 2025 ou para o primeiro semestre de 2026. Mas ele vai preso. E ele sabe que ele vai preso. E nesse momento a estratégia dele é perdido por um, perdido por 1000. Se eu vou ser preso de qualquer jeito, qual a minha única chance? Fazer essas pessoas terem medo de mim, ou ameaçá-las. E é isso que o Jair Bolsonaro acabou de fazer. Ele acabou de ameaçar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Com essa entrevista que ele deu dizendo: vocês não querem pacificação? Eu não tenho culpa se vocês não podem sair na rua. Mas, se não tiver anistia, vocês vão continuar não podendo sair na rua. É isso. É uma ameaça clara, límpida, transparente. Só não entende quem está muito alienado ou quem está com muita vontade de achar que o Bolsonaro está desesperado, né? Quem está com muita vontade de fazer um conteúdo que vai agradar as pessoas que não gostam do Bolsonaro, dizendo: olha lá, o covardão está com medo. Não. Ele está ameaçando. Ele está rosnando. E se o Supremo Tribunal Federal quiser, já poderia mandar prendê-lo, porque agora ele já deu motivo. Eu queria, inclusive, saber a sua opinião a esse respeito. O que você acha? Como é que você avaliou essa declaração do Bolsonaro e como é que você avalia a situação jurídica do Bolsonaro? Deixa aqui no comentário sua opinião, quero saber. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política brasileira. Um abração para você e tchau.